E o condomínio, que é uma modalidade nova no município, veio com esse plano em 2014, ainda nós estamos em andamento, bastante percalço ainda para a gente aprovar, bastante dúvida, mas ele é também a divisão da gleba, com permissão de abertura de ruas, mas que essas ruas vão ser privadas, então nenhuma área institucional pode ficar dentro do condomínio. Esses lotes vão ser murados, e os lotes são divididos em fração ideal, que é a parte comum e a parte privativa. E nenhum serviço do município ele é estendido para dentro dos muros do condomínio. Então, no nosso plano diretor, ele prevê 4 tipos de loteamentos, que é o loteamento convencional, de interesse social, popular e o empresarial. O convencional é aquele loteamento que ele obedece ao anexo 3 do plano diretor, que é conforme o zoneamento. O de interesse social, ele é feito para famílias com renda mensal até 3 salários mínimos e cadastradas na Secretaria de Habitação. E o loteamento popular, ele é feito para pessoas de até 7 salários mínimos, a renda mensal da família, e também pode ser feito pela iniciativa privada. E o loteamento empresarial é aquele que é para empresa e serviços, indústrias, e que é vedado o uso residencial, então não pode ser concomitante. E quando a gente faz um loteamento, como eu havia explicado, 35% da área ela se torna institucional, verde ou sistema viário. O sistema viário são todas as vias que abastecem os lotes, que é a caixa de rolamento das ruas, e os passeios também fazem parte do sistema viário. São os 20%. A área institucional são as áreas que a gente usa para equipamentos comunitários, que servem à comunidade. Creche, escola, parque, academia, essas coisas de lazer, quem sabe uma UPA, alguma coisa assim, mas que sirvam à comunidade. E a área verde é uma área no loteamento de no mínimo 6%, que está dentro do percentual de 15%, que a gente prevê que seja uma área de preservação, uma área que não se pode construir nada, a não ser que seja uma pista de caminhada, algum espaço de convivência, para que essas áreas verdes também não fiquem ociosas e não fiquem à mercê de ocupações irregulares, né, que é isso que o município não quer. Então, qual a importância de aprovar o projeto de parcelamento do solo na prefeitura e registrá-lo no cartório de registro de imóveis? Então, todo projeto de parcelamento deve passar por análise e aprovação do município antes mesmo dele ser começado a ser executado, porque só assim o loteador e o comprador vão ter a certeza de que estão comprando uma coisa que está dentro da lei. Se você faz um loteamento ou compra um lote que você não sabe, o projeto não tem alvará, corre o risco de você tu comprou um lote que não existe, você pode ter comprado uma coisa que tu nunca vai ter. Então, sempre é bom que tenha sido analisado o projeto, emitido alvará e registrado, porque, como o cartório diz, quem é dono, só quem registra é dono. Então, também todos têm que ter matrícula imobiliária. Só com matrícula imobiliária também só se consegue financiamento de edificações, essas coisas também tudo com matrícula. E todos esses parcelamentos, eles seguem os nossos zoneamentos previstos no plano diretor, que eles têm a finalidade de ordenar o território. Então, ordenar a partir de cada vocação daquela região é um zoneamento. Vamos pôr nos bairros. A vocação lá é residencial. Então, tu tem um limitante de altura e tu tem um limitante de atividades. Tu não vai colocar uma indústria de grande porte num zoneamento de bairro. Vamos pôr nos contornos. A gente quer impulsionar a instalação de indústrias. Temos também 2 zoneamentos importantes, que é o do aeroporto e o da MBCAP, que é da Bacia de Captação do Lajeado São José, que lá também a gente cuida muito nas indústrias, a gente vai pôr que não pode ter muita degradação ambiental. E no aeroporto também o nosso maior limitante é a altura, a gente tem que cuidar também, porque não depende só do município a aprovação, depende do SINDACTA, do Comaer. E é assim que o município consegue, aonde ele quer desenvolver algum tipo de atividade, ele consegue botar um zoneamento mais restritivo ou menos restritivo, para você conseguir manter uma densidade populacional agradável para aquela região, para a vocação que ela tem. Não sei se alguém tem alguma pergunta, ou deixamos as perguntas para depois. Não, justamente isso. Só vou pedir, Natália, para te
complementar, faz favor, citando quais são os componentes da Câmara Técnica, porque quando das audiências públicas eu comentei, pessoal, que não era necessário, especialmente o pessoal que representa, né, os bairros, as regiões da cidade, que eles não têm obrigação de ter o conhecimento técnico, porque nós temos as câmaras técnicas que fazem isso, né? Então, se tu pudesse citar, então, da tua Câmara Técnica, qual é ela e quais são os componentes, só para o pessoal também ter essa noção, esse conhecimento. Sou eu a coordenadora, sou engenheira civil. Tem a Maiara, que ela é engenheira civil, trabalha no planejamento urbano. Tem o Leonardo Piva, que ele é arquiteto, trabalha também ali na Cedor. Aí o pessoal de fora tem o Marcos Galupo, que ele é arquiteto. Tem o Valdecir de Oliveira, também é arquiteto. Tem a Ana Ultramari, que ela é corretora de imóveis. Tem a arquiteta Giesa. Tem a arquiteta Keila Giacomini, que é da UNO Chapecó. Quem mais? A mobilidade do Evandro. Bom, eu posso disponibilizar a lista também. A Júlia pode mandar a lista das câmaras. O Amadeu Kovaleski também ele é corretor e administrador. Quem mais, Júlia? O Caíno, o Caíno engenheiro, Carlos Caíno. O Galupo. Já foi. É isso aí. Pessoal, o professor Licério está lembrando aqui que a Câmara Técnica ela é por segmento, então, tá? Pessoal, isso está sendo gravado, tá? E também pode ficar disponibilizado para todos vocês, por isso é importante as perguntas no microfone. Para nós, assim, dar dinâmica até no trabalho e não cansar também o professor Licério. Então, assim, é importante que eu acho que a gente vá fazendo as perguntas, já vá abrindo espaço para os questionamentos, para que, se não passa, a gente é capaz de esquecer a pergunta ou perder a motivação de fazê-la. Né? Então, vamos, assim, algum questionamento dessa primeira parte esclarecedora do professor Licério, ou mesmo para a parte do parcelamento do solo. Boa tarde, sou Noemi da Caixa, e nós tínhamos uma participação numa Câmara Técnica, que eu não sei se é essa de mobilidade ou se é de parcelamento. E aí os meus colegas perguntaram por que não foram mais chamados para reunião. Da habitação. Só habitação? Na verdade, na Câmara Técnica de Regularização Fundiária e Habitação, passam os loteamentos, os populares e de interesse social. No ano passado, nós fizemos, no começo do ano, uma reunião com o pessoal da Câmara Técnica, mas depois não veio mais nenhuma pauta para a nossa Câmara. Assim que nós tivermos pauta, vai ser marcadas reuniões. E aí eu gostaria de sugerir, porque a gente poderia, porque a Caixa, o Franklin sabe, é de conhecimento de todos, a gente tem 2 gerentes técnicas e nós temos vários profissionais de engenharia e arquitetura, especialmente na área de urbanismo. Então, nós gostaríamos de reivindicar a participação, até porque a gente aprova muitos projetos, né, financia. Então, se for possível, a gente gostaria de incluir na Câmara de Mobilidade também de parcelamentos, a título de contribuição. As câmaras técnicas elas são representativas por segmento, né? Então, os representantes do poder público, quem indica é o poder público. Os representantes das entidades, quem indica são as entidades. E dos segmentos sociais, somos nós que indicamos. E nós, da área dos segmentos sociais, a gente tem certa dificuldade de encontrar pessoas para nos representar como técnico. Eu tenho feito lá no Chapecó, de vez em quando, o pessoal diz que está faltando gente na Câmara Técnica tal. E aí a gente vai lá na UNE e conversa com o pessoal, ver se tem alguém que se dispõe a representar o segmento comunitário. Perfeito. Só que no nosso caso a gente pode enquanto governo, porque a Caixa é Banco Público Federal e a nossa participação ela é a representação federal. Exatamente, então, se for possível, sim, nós temos colegas com bastante experiência, tanto na área de governo quanto de habitação, que poderiam contribuir em todas elas, né? Então, na de habitação popular, acaba que não tem reunião, porque também não tem muito recurso hoje para investir. Mas todas as outras é um processo permanente. Então, se for possível, a gente gostaria de participar enquanto governo. É federal. Pessoal, só assim, na verdade nós não precisamos esgotar o tema aqui, tá? Nós vamos fazendo as perguntas assim conforme, é só para dar uma dinâmica, dar uma quebrada, também dar uma acordada no pessoal. Mas agora nós já podemos passar para o passo seguinte. Franklin,
Sim. Todos os que quiserem falar. Não vai ser. Mas assim, vamos focar mais nesse aspecto aqui, tá? No que foi visto até agora. Não vamos adiantar, porque vamos mais ou menos para nós fazer a dinâmica do trabalho. Sim. Com relação às respostas que ela deu para nós, da Câmara Técnica, é importante que essas respostas a gente receba também, porque da forma com que ela explicou, tenho certeza que muitos conselheiros que estão aqui será de grande valia para eles. Para mim foi bem importante, eu tinha dúvidas e para mim foi bem interessante a maneira com que ela explicou para a gente. Na hora de aprovar as coisas aqui vai ser bem mais fácil. Sim, boa tarde a todos. Conselheiro Cearini, sou arquiteto e urbanista, então esse campo aqui é muito agradável assim, de participar. Quero até parabenizar o conselheiro Licério aí, por estar conduzindo bem, e vou abordar aqui algumas questões nessa primeira parte que o Licério apresentou, princípios fundamentais, aí, objetivos gerais do plano, porque é uma angústia assim também que eu percebo assim dentro nesse conselho assim dessa falta de proatividade assim, dos conselheiros, né, de fazer isso que o Licério fala, de propor, né, de nós pensarmos a cidade e trazermos para cá, vamos dizer assim, as nossas visões e as nossas contribuições, né, e não só realmente apagar fogo. Então eu vejo assim, eu recordo até lá desde a época do Conselho Municipal de Desenvolvimento Territorial, o sofrimento que era assim, quando os empreendedores, proprietários ouviam alguma ideia assim para dentro do conselho, agora nesse do Concidade também, e isso parece uma coisa difícil de ser encaminhada, interpretada, parece que sempre está se querendo prejudicar, parece, ou comprometer assim, a própria boa iniciativa de um grande e bom projeto que apareça por aqui. A não ser regularizações ou casos especiais assim que você tem que ter um certo critério, um certo cuidado, mesmo passando lá pelas câmaras técnicas, né, que a gente tem que pensar a cidade e tal, então a gente tem que ter um olhar muito mais aprimorado. Por outro lado, muitos projetos chegam aqui já por obrigação legal. Ele já passou pelas câmaras técnicas, como deve, depois ele vem para cá para o Concidade avalizar, como é que diz, homologar esse projeto. E ainda assim se criam muitas questões assim que às vezes eu entendo às vezes que desnecessárias ou não tão adequadas pela própria lógica da proposta do projeto. É só um chamado de atenção nesse sentido, porque eu acho que muitos empreendedores ou muitas ideias vêm para cá para contribuir com a cidade, não exatamente para ter benefício próprio. E isso que o Licério traz, de que existe função social da propriedade e da cidade também, então é importante a gente estar realmente a tom com isso, né? E incentivar essas boas ideias. E eu quero colocar também, só para fins de registro, então, eu mesmo como conselheiro fiz duas proposições aqui. A primeira, acho que foi no ano passado, sobre uma dificuldade que estávamos tendo na questão dos profissionais, de aprovação dos projetos, né? Junto com reunindo a Associação dos Engenheiros e Arquitetos e mais o IAB, nós conseguimos trazer para cá uma proposta de fazer alteração no Código de Obras. Isso foi levado para cá, foi dado algum certo encaminhamento, também vou reclamar, como o professor Licério já comentou, essa coisa parece que a gente protocola aqui e as coisas não retornam, elas não têm uma sequência, depois até gostaríamos de falar um pouco sobre isso. E, particularmente como conselheiro, eu sugeri a aprovação dos projetos de uma forma mais simplificada, tal como outras cidades, como Joinville ou outras cidades maiores, já fazem, chamado projeto legal. Também foi uma outra recomendação aqui, ainda isso fica em aberto, precisaria de uma sequência. E um segundo projeto que eu propus esse ano, né, que foi junto, então, uma conversa muito boa, que vem desenvolvendo essa ideia, que foi proposta pela SAC junto com o IAB, que é o Parque de Chapecó, o futuro Parque de Chapecó. E o futuro Parque de Chapecó, eu vou chamar a atenção aqui porque esse conselho tem esse dever de olhar isso, porque nós, como conselheiros aqui, estamos fazendo essa parte dos objetivos gerais do plano. E ele pega, no mínimo, uns 5 ou 6 itens aqui, do artigo 9º aí que o Licério observou, os objetivos gerais do plano diretor,
que é identificar essas potencialidades, promover o saneamento, de modo a conservar os potenciais hídricos, né? Os mananciais de abastecimento de água potável, fortalecer a participação de iniciativa privada, né? Para que isso eles possam desenvolver aquela região, promover o desenvolvimento ordenado das áreas de produção primária, tem a ver que é uma área rural, o Lajado São José, né? A requalificação daquele espaço urbano lá, que é estratégico, estimular o desenvolvimento das atividades turísticas, né? E consolidar a cidade de Chapecó como capital catarinense de eventos e negócios. Isso está no plano diretor. Nós podemos propor todas essas coisas lá dentro desse cenário do parque, né? Então, assim, eu não vou me estender muito, mas assim, eu apresentei aqui a ideia do parque, mas eu acho que nós temos que ter agora, talvez como conselho, uma proatividade de entender melhor, então, essa ideia e fazer com que essa ideia germine e flua, para que ele realmente se implante. Antes que, como o professor Licério fala, a cidade ou ela fica parada, ela não acontece, ou ela vai acontecer da forma como não nós pensamos ou gostaríamos que fosse. Tá? Então, fica a fim de registro isso. Parabéns ao Licério pela condução, né? Franklin também, acho que é muito oportuno e importante assim, para os conselheiros entender melhor qual que é a sua função aqui dentro desse conselho. Obrigado. Só uma pequena intervenção, assim, isso aí que o Gianni comentou, assim, ó, César, eu acho que assim, aqui o Concidade, ele é esse órgão apoiador, né? Ele tem esse papel. Qualquer pessoa no município de Chapecó pode entrar com qualquer projeto, mesmo que seja de interesse absolutamente pessoal para ganhar dinheiro. Eu tenho um projeto que quero ganhar dinheiro. Isto é lícito. Porém, cabe a este conselho fazer essa avaliação. Se ele tem toda essa contribuição, se é só para aquilo, só para aquela pessoa, que benefício traz para a cidade? Então, este conselho, este fórum aqui é que vai fazer essa análise, ponderar e talvez vai aprovar ou não esse projeto, né? Mas ele é lícito também. As pessoas trabalham e lutam, laboram para ter os seus benefícios pessoais. Mas o próprio prefeito teve uma reunião na SIC agora, essa semana, e o próprio prefeito falava que ninguém fez mais audiência pública do que o prefeito Luciano Buligon. E ele se vangloria disso, né, de ter feito toda essa audiência. Mas ele mesmo colocou assim, ó, o fato de se fazer audiência pública, nós estamos morando num município de 210 mil habitantes. Para que essa audiência pública realmente tivesse um reconhecimento, uma validade, primeiro, ela teria que tem que ser feita na arena lotada. Ainda assim, se nós lotássemos a arena para fazer uma audiência pública, e ele estava citando o exemplo do binário, da mobilidade, nós teríamos menos de 10% da população. Então, veja, fazer audiência pública, e eu tenho dito muito que este fórum aqui, pela representatividade social da sociedade que ele tem, ele já é uma mini audiência pública. Então, veja a responsabilidade nas decisões. Nós podemos tomar, sim, as decisões aqui neste fórum, né, representando a sociedade. E dar os encaminhamentos necessários. Lógico que tem temas que têm que ser feitos numa grande audiência pública, ela vai ser feita sem problema nenhum. Mas essa é a responsabilidade do Concidade. Vamos lá, vamos dar sequência então. Já, só essa acordada aí no pessoal, nós temos mais, acho que 1 hora. Bom, pessoal, agora vamos entrar nos 10 programas que estão aí no plano diretor. Tem 10 grandes propostas, ou 10 grandes objetivos, 10 grandes atividades que o município deve desenvolver. Então, vamos conhecer melhor esses programas, porque é a partir dele que a gente pensa a atuação do plano diretor. Então, o primeiro deles está no artigo 10, das políticas e programas de desenvolvimento territorial. Tá? Então, o artigo 11 diz o seguinte: com o objetivo de atender a função social da cidade e da propriedade, subordinação e organização do uso e ocupação do solo ao interesse coletivo. Aqui são princípios. Tá? Então, vamos ver aqui no capítulo 11. Ó. Vamos ler o capítulo 11 só para a gente compreender o que ele quer dizer com isso. Artigo 11. O município promoverá o ordenamento territorial com o objetivo de atender à função social da cidade e da propriedade, com a subordinação e a organização do uso e ocupação do solo ao interesse coletivo, satisfazendo as demandas econômicas, sociais, culturais, turísticas e ambientais. Essa é a ideia do desenvolvimento territorial.
Parágrafo único. A estruturação territorial está explicitada no macrozoneamento que abrange as áreas urbana e rural, que está mais à frente, esse macrozoneamento vem mais à frente. Certo? Muito bem. Feito isso, o município, agora no artigo 12, diz o seguinte: para a implantação do programa, o município desenvolverá ações. Que ações são essas? Então, são 12 ações. Correto? Essas 12 ações estão aqui listadas. Vamos ler rapidamente essas 12 ações, para a gente compreender se a gente se identifica com algumas delas. Primeira, levantamento, estudo e pesquisa. Ali é o artigo 12, né? O item 1. Visando o planejamento, a elaboração de estratégias territoriais integradas para o desenvolvimento nos diferentes âmbitos espaciais do município. Veja o seguinte, ó, levantamento, estudo e pesquisa. O município, para pensar o desenvolvimento territorial, tem que fazer isso. E onde é que isso vai aparecer? Isso vai aparecer no SIG, que é um elemento que vai aparecer no finalzinho da exposição, que é um instrumento que vai apontar esses indicadores. Senão, você não faz estudo e pesquisa, você não sabe com o que está lidando, não tem os números à disposição. Ação número 2, ordenação do território. Observando as diferentes condicionantes ambientais, tendo como referência as bacias e subbacias hidrográficas. Ou seja, o desenvolvimento territorial tem que partir da hidrografia do município, porque tem limitantes, tem possibilidade, tem isso, tem restrições, tem potencialidades, né? Esta é a ideia. E depois tem aqui os outros programas que vão esclarecer melhor isso. Ação número 3. Distribuição de uso e intensificação do aproveitamento do solo de forma equilibrada em relação à infraestrutura, certo? Isso é importante. A mobilidade urbana é um outro elemento importante. A ordem pública, para que a sociedade se entenda e não se desentenda. E ao meio ambiente, certo? Então, são condicionantes. De modo a evitar sua ociosidade ou sobrecarga. Olha que elemento importante aqui na ação número 3. Ociosidade ou sobrecarga. Joga um empreendimento que vai sobrecarregar ou joga no outro lugar onde não tem, aliás, deixa de colocar no lugar onde já tem a infraestrutura. Então, um local falta e outro lugar sobra. Otimizando os investimentos coletivos a fim de atender os interesses e necessidades da população atual e projetada. Então, esse aqui é uma ideia, né, de planejamento e, obviamente, de sistema, onde o município tem que entender esse todo, como é que ele lida com isso. Essa é uma ação estratégica. Tá? Ação número 4. Recuperação, pelos instrumentos da política de desenvolvimento urbano, dos recursos advindos da valorização imobiliária. O que será que é isso? Resultante da ação do poder público, assegurando a sua aplicação em obras de infraestrutura, recuperação ambiental e habitação de interesse social. Veja o seguinte, ó. Se o município faz um investimento, antes do investimento, os imóveis tinham um preço, né? E depois os imóveis têm outro preço. Mas por que eles aumentaram de preço? Porque a coletividade fez o investimento. Como é que o município pode recuperar isso? Entendeu? Tem política urbana para isso. Quer dizer, eu tenho um imóvel que vale R$500 mil. Aí o município faz um investimento e passa a valer R$1,5 milhão. Eu vendo e ganho R$1 milhão em cima, sem ter feito nada. Quer dizer, a sociedade me deu o lucro de R$1 milhão e eu ponho o dinheiro no bolso e vou embora. Não disse nem muito obrigado? É. Como é que lida com isso na questão urbana? Tem política pública para isso. Mas isso é uma questão de regulamentação. Porque se somos nós todos que fazemos o investimento, nós que temos que nos beneficiar com isso. Entende? Senão você incentiva o espertinho, né? E nós passamos de bobo. Tá? Isso é uma ação importante, que valoriza o interesse da coletividade, sem desqualificar a iniciativa particular. Não importa quem seja. Item 5, ou ação número 5. Indução e adequação, indução da adequada utilização dos imóveis ociosos e ocupação dos vazios urbanos, mediante a aplicação dos instrumentos de política de desenvolvimento urbano para o cumprimento da função social da propriedade. Aqui, aquelas regiões que têm potencial de desenvolvimento,
mas não tem investimento ou está se aguardando alguma coisa, o município pode sim criar política de desenvolvimento naquela região. Certo? Ele não precisa esperar que o empreendedor faça por conta. Ele pode ser o indutor, de forma associada. Tá? Então, os vazios urbanos são aquelas áreas que estão lá no meio da cidade ou numa região da cidade e fica lá, né? E a cidade precisando de algumas coisas. Isso é uma política pública, política urbana. Ação número 6. Estabelecimento do sistema de zoneamento municipal. É aquilo que está ali na sequência aqui do plano, né? Para definir o desenvolvimento da cidade por uma determinada região. Tá? Ou seja, numa determinada região, pode-se tais empreendimento, tal investimento, tal tipo de desenvolvimento. Numa outra região é outra coisa, pela circunstância, pela infraestrutura, pela questão ambiental e tal. Depende da região. Isso é o zoneamento. 7. Promoção do desenvolvimento econômico nos bairros e regiões da cidade, com vista à descentralização das atividades econômicas e à criação de novos polos geradores de serviço, emprego e renda. Aqui, senhores dos movimentos sociais, se vocês imaginar cada uma das regiões de vocês, ou se a gente pensar cada uma das nossas regiões, que potencial ela tem lá, ou que dificuldade ela está tendo, como é que a gente pode pensar o desenvolvimento daquela região? O que é possível fazer? Essa é uma política de desenvolvimento territorial. Aí, à medida que você tem informação e começa a compreender isso, você pode imaginar assim, opa, mas aqui na minha região, ou aqui nessa região da cidade, ou aqui, dá para fazer tal coisa. Desde que tenha levantamento dos dados, desde que tenha estudo das potencialidades, da dificuldade, e tem um projeto macro, e você vai potencializando aquela região. Correto? Isso é política pública, isso é desenvolvimento territorial. E essa é uma ação central para algumas regiões da cidade. E tem regiões que precisam disso. A chamada operação urbana é um instrumento que os municípios possuem para fazer esse tipo de coisa. Tá? 8. Integração e complementariedade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do município. Aqui é o que a cidade pode contribuir com a área rural e vice-versa, do que já existe. Só com estudo, pesquisa e desenvolvimento, que diz o artigo, né? Para a gente pensar o desenvolvimento. Senão a gente fica sempre na miudeza, né? Sempre no puxadinho, sempre na coisa imediata, e não consegue pensar o todo. Aí você vive numa cidade sem projeto. 9. Coexistência de usos e atividades diversificadas compatíveis entre si ou com uso residencial, evitando-se a segregação dos espaços, diminuindo os deslocamentos e contribuindo com o processo de descentralização das atividades econômicas e sociais. Aqui a ideia do desenvolvimento de uma cidade por região, considerando que ali naquela região ou tem um potencial ou tem uma fragilidade, mas também tem pessoas, tem microempresas, tem isso, tem aquilo. Como é que eu posso potencializar para que as pessoas trabalhem, morem e estudem o mais próximo possível do seu local de residência? Isso é planejamento. É possível fazer? Em muitos casos é. Entendeu? Eu só venho para o centro quando preciso. Eu trabalho e moro e atuo e faço minhas coisinhas na IFAP. Inclusive compro no comércio da IFAP. Entendeu? Porque a região oferece um monte de coisa. Agora, quem mora no sul da cidade, da região do Palmital, tem tudo no Palmital? Quem mora lá no Passos Forte, tem tudo no Passos Forte? Que não precisa vir para o centro? Quem mora lá no Cristo Rei, Bela Vista, precisa vir para o centro? Em muitos casos não precisa. Principalmente quem mora e trabalha lá, estuda lá. Agora, dependendo do cara que precisa estudar, não tem universidade lá, né? Então, eu moro numa região privilegiada, comparado com outras. Quem mora no seminário é uma região privilegiada, porque tem faculdade, né? 2 faculdades ali naquela região. Então, são essas coisas que dinamizam a vivência das pessoas. E elas são muito mais próximas de si. Então, isso é desenvolvimento. Agora, quem mora na região leste da cidade, tem um monte de coisa que não tem na região leste. As pessoas têm que atravessar a cidade. Tá? São essas coisas que a gente precisa pensar a cidade quando a gente planeja. Bom, o que tem numa região que não tem na outra? Se a gente fizesse um levantamento, a gente ia identificar coisas lindas
mas também possibilidades muito grandes. Então, aquela região precisa receber esse tipo de investimento e criar política para incentivar o investimento de algumas coisas naquela região, porque lá não tem isso ainda. As outras regiões já têm mais. Aí você distribui o desenvolvimento. E uma cidade, ela precisa ser pensada de forma estratégica para os próximos 50 anos, no mínimo. Senão ela começa a crescer atravessada. E aí começa a ter problemas. Uma região vai bem, a outra não vai. Tá? Reconhecimento dos assentamentos informais consolidados através da aplicação de parâmetros mínimos tecnicamente adequados para sua regularização, prevendo mecanismo de integração. Isso aqui é um programa, que está logo na frente, né, que é o Programa de Regularização Fundiária. Certo? Mas isso é uma ação do município. 11. Fiscalização permanente para a adoção de medidas corretivas e punitivas aos infratores. Esse artigo foi colocado aqui, eu lembro na discussão, porque o pessoal levantava, pois é, mas não tem fiscalização, não sei o quê, né? Ou tem poucos fiscais, e daí quando o problema já está grande, aí o município vai atuar e não tem mais como resolver. Pois é, essa é uma ação do município. Se o município não tem fiscais que ordene, que coordene, que acompanhe, e nos diferentes segmentos e setores e políticas, ele vai sempre estar correndo atrás da máquina. E aí, em vez de resolver, aliás, de criar soluções, ele corre atrás para resolver problemas. Olha o atraso que isso dá. Então, o município tem que ser o que apresenta soluções futuras. Quando ele não consegue fazer isso, ele vai tentar resolver problemas que ele não conseguiu evitar. E aí ele está sempre voltando ao passado. Ele está sempre preso ao passado, de um problema que já aconteceu. E aí, consertar para tentar olhar para frente, meu querido, olha, não é tão fácil assim. Tá? E o SIG. Essa é uma política pública, pessoal. Eu já cobrei isso aqui, já falei isso aqui um dia, né? E isso é uma coisa que a gente tem que solicitar do município, que é o SIG. Implantação do Sistema de Informações Geográficas para o planejamento e monitoramento das políticas de desenvolvimento territorial. Os dados estão aí, os números estão aí, mas a gente não consegue. Onde é que está esse dado? Onde é que está o sistema que disponibiliza essa informação? Para quando um projeto chega aqui, o pessoal que faz a análise diz assim, ó, segundo os dados do SIG, assim, assim, assado. Aquela região tem essa e essa informação, é isso, aquilo. Aqui nessa região está bem aqui, não está bem ali. O SIG passar esse dado para a gente. E a gente ter acesso como conselheiro às informações. Para não precisar pedir toda hora. Então, esse é um dado, isso aqui requer um programa, um investimento do município, obviamente, né, tem que contratar uma empresa, lá como é que faz, né, para juntar todos os dados que estão por aí e jogar num sistema que possa ficar disponível. Não só para nós, mas para os empreendedores, para a sociedade, para a universidade, para a coletividade em geral. Para que sirva de parâmetro para a gente analisar as coisas. Porque aí você consegue identificar as demandas, as possibilidades, as dificuldades, as deficiências, mas também as potencialidades. Tá? Bom, isso é o primeiro programa. Alguma dúvida? Certo? Bom, agora vem o segundo, e o pessoal da Regulação Fundiária pode falar para nós sobre o segundo programa. Então, boa tarde, meu nome é Karen, eu sou representante da Câmara Técnica de Regularização Fundiária e Habitação. Só para complementar o questionamento anterior, as pautas das câmaras técnicas, elas vêm de acordo com a demanda que existe no Concidade. Mas nada impede que a gente também proponha novas pautas, que os conselheiros tragam novas pautas. Eu tenho uma pauta para apresentar na Câmara Técnica de Habitação e Regularização Fundiária e pretendo fazer, não sei se vou conseguir na semana que vem, mas fazer uma reunião esse ano para que a gente traga para os conselheiros aqui do Concidade avaliar uma demanda que a gente tem sobre assistência técnica em áreas de interesse social. Nós temos um problema que já é uma demanda de pelo menos uns 2 anos, é que nas áreas de interesse social do município, as pessoas que foram colocadas nessas áreas, elas não tiveram uma assistência com arquiteto ou com engenheiro, e fizeram lá suas residências como podiam. Hoje, para se fazer a ligação de água e luz, se porventura elas deixarem de ter, elas só conseguem fazer se elas tiverem ou alvará de construção ou habite-se. Isso é uma determinação do Ministério Público.
Então, eu já fiz aí eu já escrevi um projeto de lei que fala o artigo 330 do Plano Diretor, que ele é um dos instrumentos da regularização fundiária, é assistência técnica, urbanística, jurídica e social, gratuita para as comunidades ou grupos sociais menos favorecidos, e ele fala no parágrafo 1º que os instrumentos serão regrados por uma lei municipal específica. Então, essa lei já foi escrita, eu já fiz essa lei, já fiz contato com o pessoal lá no UNO Chapecó também, com a professora Gabriela, que tem interesse de nos ajudar, e vou levar para a Câmara Técnica para a gente poder discutir com os membros de que forma a gente vai poder propor para o prefeito uma solução para essas áreas de interesse social, para dar aí assistência técnica urbanística para essas áreas gratuitas. A ideia seria como funcionava a justiça gratuita, em que os profissionais que têm interesse em atuar nessa área se cadastrem e possam trabalhar nessas áreas. Mas aí a gente vai chamar uma reunião da Câmara Técnica e vai trazer aqui para os conselheiros uma proposta de trabalho nesse sentido, de habitação. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre regularização fundiária, que é o assunto aí do momento que a gente está trabalhando mais, mas nada impede numa outra reunião a gente falar um pouquinho mais sobre habitação. A proposta hoje aqui das câmaras técnicas é trazer para os conselheiros, de uma forma bem prática, quais são os conceitos e quais são as perguntas mais visadas, até para que se tenha uma visão geral do que está acontecendo e o que acontece aqui no Concidare. Essas perguntas que eu menciono ali, que estão no telão, depois vão ser encaminhadas para vocês, são as perguntas que eu mais recebo em termos de regularização fundiária. Então, o que os moradores, ou enfim, quem mora em áreas irregulares, ou a população tem mais dúvida? Por que a regularização fundiária ela demora tanto? E aí a gente volta para alguns conceitos que a Natália falou aqui de parcelamento do solo, e para quem trabalha com isso sabe, os empreendedores, ou mesmo aqueles que querem comprar um lote irregular, o quanto é difícil exatamente cumprir todos os requisitos da lei. Então, fazer lá o projeto, aprovar na prefeitura e depois registrar é o correto, mas nem sempre isso acontece. E quando a gente tem que trabalhar numa área de regularização fundiária, a gente tem que fazer também esses procedimentos. Nós temos, então, que fazer uma lei específica para poder aprovar esse parcelamento do solo no departamento lá da Natália, exatamente porque ele não cumpre aquilo que determina o plano diretor. Se cumprisse, não estaria irregular. Depois dessa lei, ela vai para aprovação e depois ela vai para registro. E a maior dificuldade que a gente tem nessas áreas é, se você fizer um levantamento, por exemplo, no final do ano, 6 meses depois já está tudo diferente. Então, essa rapidez na aprovação dos loteamentos é o nosso maior desafio. Hoje, então, o tempo que demora, ele depende da aprovação de cada departamento. Então, quando algum morador ou alguém pergunta, mas por que demora tanto? Porque depende de várias pessoas, depende de vários departamentos, depende da prefeitura, depende da Câmara de Vereadores, depende do cartório, depende do Ministério Público, porque todos os parcelamentos de solo, loteamentos, eles passam pelo crivo do Ministério Público, né, mesmo sendo regularização, então também muitas vezes demora porque passa em vários setores. Por que não se pode fazer ligação de água e luz em área irregular? Então, o Ministério Público, o município de Chapecó, a Casan e a Celesc firmaram um termo de acordo e compromisso que chama TAC, em 2005, se não me engano, 2003, por aí, acordando que não se faria ligação de água e luz em áreas irregulares. Não só para evitar que se proliferem áreas irregulares, mas para também evitar acidentes, como já aconteceu já recentemente lá na EFAP, de ligações clandestinas acabarem pegando fogo ou dando algum problema para os moradores. Então, não se pode fazer ligação de água e luz em áreas irregulares, e agora, com nos últimos 2 anos, com uma determinação do Dr. Eduardo, nas áreas nos lotes que não tenham alvará de construção ou habite-se, não se faz ligação nem de água nem de luz. Qual o prazo para a conclusão de um processo de regularização? Pode não parecer
Mas um trabalho de regularização fundiária é muito complexo, envolve muito estudo, envolve muito entendimento, especialmente jurídico, do que fazer naquela área. Então, a conclusão de um processo de regularização, ele depende da complexidade da área. Né? A gente conversa muito aqui sobre o Bormann, e o grau de complexidade do Bormann, quase para mim, foi uma faculdade, porque tudo lá é complicado, que é a parte de parcelamento do solo, a parte ambiental, a parte social, a questão das obras, tudo foi muito complexo. Então, ele é um processo de regularização aí que eu estou desde 2011 acompanhando, mas que vem lá desde 2006. Então, o prazo a gente nunca pode estabelecer para as pessoas e dizer, dentro de 6 meses está tudo resolvido. Não tem como fazer isso. Tudo depende da complexidade de cada área. Uma coisa que eu esqueci de falar no começo, que eu acho importante, é que talvez as pessoas tenham uma ideia de que regularização fundiária vai regularizar todos os problemas de irregularidade que a gente tem no município. E isso não é verdade. Quem está com essa ideia está equivocado. A regularização fundiária, ela tem limites, e os limites eles são impostos pelo plano diretor. Talvez numa próxima oportunidade a gente vai poder falar um pouco mais, porque hoje é só uma pincelada, mas o plano diretor fala quais as áreas são passíveis de regularização e quais não são passíveis de regularização. Então, nessas áreas que a Natália mencionou, nas áreas institucionais, nas áreas verdes, no sistema viário, nas vias públicas, não é possível regularizar. Essas áreas não são passíveis de regularização. Então, tem que tomar bastante cuidado quando a gente pensa que a regularização resolve tudo e que a gente pode mencionar tudo o que a gente quiser numa lei de regularização. Não é bem assim. A gente tem limites e os limites são impostos pela lei. A pergunta número 4 é quais são os benefícios da regularização fundiária. Bom, na minha opinião, a regularização fundiária ela traz benefícios não só para as pessoas do loteamento, que vão ter lá o seu título imobiliário, a questão aí, como a Natália falou, de acessar financiamentos na Caixa para reformar a sua casa, não só para questões pessoais, mas para toda a cidade. Num loteamento, você não faz, na regularização, você não faz no loteamento só a questão de transferência de titularidade. Você faz infraestrutura, você melhora os equipamentos públicos, você devolve a dignidade para as pessoas, mas também traz uma melhoria na habitabilidade daquelas áreas. E aí não é só aquela comunidade que se beneficia, e sim em toda a cidade. Existe um benefício de toda a cidade. O que o município está fazendo? Número 5. Antes de mencionar o que o município está fazendo, vai ser importante explicar que nós temos uma nova lei de regularização fundiária que foi assinada a semana passada, promulgada semana passada pelo presidente. Essa nova lei, 13.465, de 11 de julho de 2017, ela revoga toda a lei, toda a parte do Minha Casa Minha Vida que falava sobre regularização fundiária e que hoje está contido no nosso plano diretor. Então, agora, nessa nova reforma aí que nós estamos fazendo, essa revisão, enfim, não sei como é que está se chamando, a gente vai ter que prever isso e nós vamos trazer aqui para a discussão dos conselheiros, porque essa parte de regularização fundiária dentro do plano diretor, ela foi trazida da lei federal. A lei federal foi revogada e agora nós temos um novo procedimento de regularização fundiária, que antes acontecia majoritariamente dentro do cartório e agora vai acontecer no município. Então, numa próxima oportunidade, eu ainda estou estudando ela, porque foi da semana passada, a gente está entendendo de que forma a gente vai poder aproveitar ela nos nossos processos, enfim, nos nossos projetos, mas, de qualquer forma, essa parte que está no plano diretor, que é cópia da lei federal, a princípio, na minha opinião, fica revogado. Então, hoje, se alguém me perguntar, e já tem me perguntado sobre regularização de interesse específico, que são aquelas áreas que não são de interesse social, eu tenho pedido para que estudem a lei, porque é o que nós vamos fazer. Então, talvez, numa próxima oportunidade, a gente venha a falar sobre esse assunto. O que o município está fazendo? Bom, em 2015, nós fizemos um levantamento das áreas do município, e aí, como eu falei, as áreas passíveis de regularização e as áreas que não eram passíveis de regularização. E hoje nós estamos trabalhando com o programa Bairro Legal do prefeito Luciano Buligon, os loteamentos públicos.
A ideia de regularização dos loteamentos públicos é, inicialmente, a regularização do parcelamento do solo desses loteamentos, ou seja, transformar aquelas glebas que estão no nome do município como uma gleba única em quadras e lotes. Nós estamos trabalhando, fizemos o projeto piloto do Vila Betinho, e agora estamos trabalhando em outros loteamentos, e venho sempre aqui no Concidade trazendo as informações para os senhores, e fico também sempre à disposição para qualquer dúvida. Essas perguntas e respostas vão ficar disponíveis. Se alguém tiver alguma dúvida que quiser esclarecer agora ou quiser ler depois e mandar um e-mail, não tem problema nenhum, eu fico à disposição. É isso. Muito obrigada. Boa tarde, Mauro Zandavalli, conselheiro. Essa questão da questão da regularização fundiária, eu vejo que no tópico antes que o professor Licério estava nos falando, tem duas coisas que são bem conflitantes, né? Primeiro, diz aqui no item 10 do passado ali, tem o reconhecimento dos assentamentos informais consolidados, através da aplicação de parâmetros mínimos tecnicamente adequados para a sua regularização, prevendo o mecanismo de integração entre a cidade formal e a informal. Logo em seguida, no 11º, fiscalização permanente para a adoção de medidas corretivas e punitivas aos infratores. Exato. E está uma situação inversa, né? Não é uma situação inversa. Não, só deixa eu complementar meu raciocínio aqui. Alô? Assim, o que eu acho não, eu estou vendo acontecer na nossa cidade. Eu moro no interior, e eu ando muito no interior. E nós temos, no mínimo 10 situações que estão fazendo uns mini loteamentos rurais, né? Isso aqui, em pouco tempo, vai vir a demanda aqui para o Concidade para regularizar esses loteamentos. Então, essa é a minha preocupação. Tá? Tu fala assim, que tu está ainda resolvendo a questão do Borma, que tem 100 anos, né? Que o cidadão lá deixou para um santo. Né? Então, o que me preocupa é esses novos. Sabe? E toda semana a gente está vendo coisa nova. Então, isso que eu acho que o que o professor Licério falou antes, a questão da fiscalização, eu acho que nesse momento, é muito importante, senão amanhã, depois, essas demandas vão estar todas aqui. Eu tenho, no mínimo, 10 que eu posso citar para você, que eu sei que vão vir para cá. Né? E estão acontecendo ainda. Então, se nós não botarmos um freio nessa situação, vocês vão ter trabalho vão ficar trabalhando em cima daquilo. Então, e isso é muito cômodo para quem vende. Né? Porque ele vai estar fracionando uma área dele lá, que depois ele vai entregar para os caras, o pessoal que ele vendeu é que vai pedir a regularização e ele está isento. Então, isso premia o mau empreendedor. Essa é a situação. Então, essa é a minha preocupação como conselheiro. Eu não sei qual é que é a medida que nós vamos ter que adotar, mas eu acho que nós temos que tomar uma posição Sim. perante isso. E outra pergunta, quando vocês vão fazer a regularização fundiária? No Borma agora não existe mais, mas nessas outras situações, o proprietário se exime da área institucional também, né? Não, então, respondendo à primeira pergunta, conselheiro, na verdade, esses dois itens que estão mencionados aqui no plano diretor, eles não se contrapõem, mas eles se completam, porque são são ações preventivas e ações curativas. As ações preventivas, eu concordo plenamente, nós temos um problema de fiscalização, e a minha proposta para resolver esse problema, no município que a gente tem hoje, é uma legislação de fiscalização, lei número 4 de 90, artigo 223, em diante, uma legislação de 1990, uma legislação que, para mim, na minha opinião, como advogada, é muito fraca, muito frágil e muito fácil de ser derrubada. Então, o que eu fiz para auxiliar nesse sentido, na minha parte, na época que eu trabalhava na Procuradoria, que hoje só faço regularização fundiária?
nós fizemos junto com a SEDEMA, e vai vir aqui para o Concidade para debater, nós construímos junto com a SEDEMA o Código Ambiental Municipal, o Código do Meio Ambiente do município. E dentro do Código Ambiental do Meio Ambiente do município, eu criei uma parte, que foi a minha parte que eu fiz, que é o processo administrativo fiscalizatório. Nessa parte que eu escrevi, eu pensei não só na fiscalização ambiental, mas na fiscalização de obras e na fiscalização de parcelamento do solo. De uma forma que a gente tivesse uma legislação mais atualizada e mais forte para poder fazer efetivamente a fiscalização. Então, respondendo a sua pergunta, esses dois pontos, eles não se contrapõem, eles se complementam. Ações preventivas é fiscalização repressiva, é isso que a gente quer. E as curativas são aquelas situações, exatamente como diz no plano diretor, aquelas consolidadas, aquelas que não têm condições de se reverter. Então, hoje a gente tem aí os loteamentos públicos há mais de 20 anos irregulares. São situações consolidadas. Mas nós temos áreas, como o senhor está citando, que nós temos que ir lá e repreender com a fiscalização. Mas já não se consolidou também? Não. Aí o que acontece? A gente tem... o plano diretor ainda está vigente, o plano diretor ainda está vigente, que ainda não foi revogada essa parte de regularização fundiária, que só serão regularizadas áreas consolidadas até 2009. É o que diz o plano diretor. Então, tudo que for a partir de 2009, diz o plano diretor, tem que ser a partir do plano diretor novo. O que for de 2009 para trás são passíveis de regularização. É o que está vigente hoje no plano diretor. A segunda pergunta é o que nós estamos fazendo. Qual era? Tá. Muito bem. Então, o que acontece? A regularização fundiária agora, na nova legislação, também prevê que em áreas especiais de interesse social, que a gente chama AEIs, que a gente vai trabalhar mais para frente, a gente possa ter índices urbanísticos diferenciados. Tá? Então, nesses casos, o que vai acontecer pela nova lei? O município é que vai dizer quais são as áreas que podem ser gravadas como AEIs. Esses loteamentos do município, todos são gravados como AEIs, porque comprovadamente, predominantemente, as pessoas são de baixa renda. Então, o município vai dizer, nessas áreas especificamente, é possível se diminuir percentuais de área institucional, especificamente nessas áreas. Em outras áreas, não se permite fazer a diminuição dos 35%. Tem que ser doado, Natália me ajuda aqui, tem que ser doado, mesmo que não seja na área do loteamento, mesmo que seja fora do loteamento. Nós temos aí uma regularização que tá andando, que é a do São Marcos, que era uma área particular e que ficou 10 anos irregular. O Ministério Público entrou com uma ação civil pública em 2013, condenando o município a fazer a regularização. E aí já tem uma ação penal contra os donos dessa área. Então, o município vai fazer e já tem uma ação regressiva para eles, para fazer a regularização do parcelamento do solo. Então, eles não ficam impunes, não, porque o Ministério Público entra com ação penal junto com o município. Ok? Respondido? Obrigada. Aquilo que o Mauro fala é muito interessante, porque deve ter um monte de chacrinhas por aí, né, Mauro? Pois é. E a coisa... Sim. Esse tipo de coisa, a gente teria que discutir aqui no município, encaminhar essa proposta da Karen para discutir um projeto de lei, mas, principalmente, nós temos que conversar mais com o município, o prefeito, dizer para nós o que vão ser feito com isso, porque tem muito proprietário próximo da cidade que vende 2.000 metros. E ele vai vendendo, né? No contrato, porque não pode escriturar, né? Quando o cara compra para chacrinha, menos mal, mas e quando ele vai morar lá? E vem para a cidade todo dia trabalhar, porque às vezes é mais perto do que atravessar a cidade, né? Licério? E daí ele pega e coloca a sua família lá, porque ele pode fazer mais casinha em cima dos 2.000 metros, né? Exatamente, E aí como é que fica a área institucional, a infraestrutura, o acesso, não sei o que, o planejamento daquela região? Você diga assim. Sério, são assuntos assim, importantes que a gente pode gerar agora as demandas a partir desse momento, né? Há muitas situações, muitos lugares, muitos ambientes que já se formam a fiscalização própria do grupo de interesse. Nós agora, como conselheiros, podemos fazer esse exercício, né, de fiscalização em prol da cidade que queremos, né? Então, acho que a gente pode criar um formato depois aqui, que como conselheiros, nós chamamos um mecanismo, né, onde a parte da denúncia venha para cá e daí seja encaminhado, né? Então, quem sabe já o que está acontecendo na região da cidade pode se tornar o próprio fiscal.
Isso ocorre com o pessoal que tem deficiência, por exemplo. Eles não ficam esperando a prefeitura ir atrás, eles mesmos se mobilizam e vão. E assim pode ser para qualquer outra situação, né? Acho que isso aqui pode ser já vai ser um fomento para isso também. Obrigado. Tá. Então é o seguinte, pessoal. Ali no artigo 13, então, que é do plano diretor, o município promoverá o direito à moradia digna, que é o que o pessoal está fazendo, né? Reestruturação, qualificação, ampliação da oferta, e aí esse é o detalhe, né? Ampliação da oferta, que é a deficiência maior também. Democratização do acesso, reconhecimento e regulação de ocupações e habitações consolidada. Né? 5 objetivos e tem 7 ações que o município tem que fazer. Claro que o pessoal aqui já falou, né? Tá? Que é reconhecer a cidade ilegal para legalizar, daí torná-la legal, do artigo 13, né? No item 1. O 2, promover a integração territorial, recuperação da identidade cultural, combater a desigualdade e a segregação social, que obviamente é a população de baixa renda. 3, coordenar a ampliação e oferta da habitação de interesse social, potencializando e diversificando a produção habitacional pública e privada. Aí, claro, tanto do ponto de vista da prefeitura como dos empreendedores, aí, dos loteadores. E 4, aliás, promover a regularização fundiária, que é isso que a Karen expôs, né, que é todo um trabalho da Secretaria. O 5, assegurar o adensamento compatível e adequado. Tá? E aqui, o Plano Municipal de Habitação, está aqui com 1 ano, já foi apresentado, né? Já foi, né, Karen? Plano Municipal de Habitação? Não? Que? Só tem o de 2009? Então ele teria que ser atualizado? Então aqui então é uma coisa que o município está devendo para nós ainda, né? Que teria que ser, diz o seguinte: Plano Municipal de Habitação Fundiária devendo estar esta normativa ser elaborada e submetida ao Legislativo no prazo de 1 ano. Então isso não foi feito. Então isso é um débito do município, tá? Ou no caso do Executivo, né? Bom, aí no 14, então, o município promoverá com grande participação popular a implementação do programa. Aí nós temos aqui as diferentes ações do artigo 14, que são as 7 ações, né? Levantamento e aproveitamento dos imóveis não edificados, ampliação e produção de habitação social, adaptação dos projetos habitacionais e dos elementos estruturadores do território, pesquisa e ações de desenvolvimento técnico alternativo de solução. O 5, promoção e regulação fundiária e urbanização específicas. O 6, articulação com os diversos órgãos, aí o Poder Judiciário, o Ministério Público, os cartórios e tal, né? Governo estadual, federal. O 7, efetiva fiscalização, tá? É uma outra ação. Aí tem parágrafo único. Implementação desse programa, o município empregará os instrumentos de política de desenvolvimento urbano aprovado pelo Conselho da Cidade. E é isso aqui que tem que vir para nós. Tá? Então veja qual é a nossa participação. Nós precisamos entender desse negócio de questão fundiária, né? Regulação fundiária, porque seguidamente vai aparecer demanda na pauta aqui para a gente decidir. Então a gente precisa ter compreensão disso. Eu sugiro que vocês leiam de novo esse artigo, esses 2 artigos, né? Ou esse programa, pelo menos, né? Lê o programa e tal. Qualquer dúvida, é só pedir aí que a gente contribui, as outras pessoas, os técnicos também contribuem, para a gente entender cada um dos programas. E aí ajuda a gente a ter clareza na hora da decisão, né? Tá? Então esse é o fundiário. Aí a mobilidade urbana. Que é o projeto aí que o município tem, né? Bom, boa tarde. Sou Evandro, engenheiro civil da CEDUR, coordenador da Câmara de Mobilidade Urbana, Trânsito, Transporte e Acessibilidade. Aqui não seria nem perguntas, mas assim, alguns quesitos que sempre estão em pauta nas reuniões da Câmara e mesmo nos processos e mesmo aqui nos trâmites aqui do Concidade. Vou ser bem sucinto, o texto ficou um pouco longo, mas eu vou ser bem direto. Uma das primeiras questões: qual o conceito de malha viária e a diferença entre via pública e estrada municipal? O plano diretor considera como malha viária, no artigo 297,
que é o conjunto de vias do município classificadas e hierarquizadas segundo critérios funcionais e estruturais. E no artigo 298 ele diz que integram a malha viária do município o sistema rodoviário municipal e o sistema viário urbano, descritos e representados nos mapas anexos 6 ficou ali, acredito que seja o 6 e 7, do qual os senhores receberam uma cópia hoje. Talvez ali não está bem legível em função do tamanho da impressão, mas está disponível no site da Prefeitura, inclusive, para quem quiser baixar em arquivo PDF para explorar melhor isso. E em relação às estradas municipais e vias públicas, estradas municipais, em resumo, são aquelas localizadas na macrozona rural, e elas são divididas em principais, que são as que ligam as unidades territoriais entre elas, e as secundárias que fazem a distribuição entre as localidades, as comunidades do interior, e as principais as que chegam até lá, para usar um termo bem comum. E via pública, diferente da estrada municipal, são vias das áreas já urbanizadas, as ruas propriamente ditas, né, cujas áreas já foram doadas ao município a partir de algum processo de parcelamento. Qual a relação existente entre mobilidade urbana e aprovação de projetos? Sempre chega lá um projeto na hora de aprovar, não é só botar o shopping, colocar o edifício, colocar uma indústria, mas eu preciso saber como é que vai dar o fluxo, né, das pessoas, das cargas, dos transportes, para viabilizar esse empreendimento e considerar quais são os impactos, né, no local mesmo, ao redor, na vida das pessoas, como que as pessoas vão chegar para trabalhar nesse local, como que isso vai gerar tráfegos novos, demandas novas. Então, em resumo, seria isso. A questão da acessibilidade. Aqui ficou como qual a finalidade da acessibilidade. Acho que a pergunta ficou um pouco mas assim, não ficou bem elaborada a pergunta em si, mas enfim, todo mundo sabe que se fala muito de acessibilidade hoje. E um pequeno histórico aqui, um pequeno contexto. Em princípio, a Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Daí, no termo 15, fala que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. E no artigo 277, parágrafo 2º, diz assim: a lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. A Convenção da ONU sobre os direitos da pessoa com deficiência, transformada em emenda constitucional pelo Decreto 6.949 de 2009, prevê a adoção de medidas apropriadas para assegurar o acesso em igualdade de oportunidades com as demais pessoas ao meio físico, ao transporte, à informação e comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos ao público, tanto na zona urbana quanto na rural. Inclui a identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade, devendo ser aplicadas, entre outros, aqui principalmente, a edifícios, rodovias, meios de transporte e outras instalações internas e externas, inclusive escolas, moradia, instalações médicas e local de trabalho. Quais são as principais leis e normas que se aplicam à acessibilidade? A Lei Federal número 10.048, de 2000, diz que pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, os lactantes, as pessoas com crianças de colo e obesos terão atendimento prioritário. A Lei número 10.098, de 2000 também, estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade.
o decreto 5.296 de 2004, que regulamenta as leis 10.048 e 10.098, e a NBR da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a NBR 9050, que trata da acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Plano de mobilidade urbana também é muito comentado sempre. O plano de mobilidade urbana surgiu a partir do estudo de mobilidade urbana de Chapecó, foi elaborado pela FEPESE, pela UFSC, com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. E ele, em resumo, não vou entrar em detalhes, porque o estudo é só isso aqui, então, mas, enfim, realizados vários diagnósticos, estudos e tal, o plano ele determina diretrizes, metas e ações para circulação de pessoas a pé, circulação de pessoas em bicicleta, circulação de pessoas em transporte público, coletivo ou individual, circulação de pessoas em transporte individual motorizado, circulação de cargas e mercadorias e a estrutura organizacional da prefeitura no setor de mobilidade. Isso foi o estudo elaborado. A Lei Municipal número 6.847, de 14 de março do ano passado, instituiu o estudo, transformou o estudo em plano. Então, o plano de mobilidade é o estudo de mobilidade urbana. Outro questionamento bem comum também é quem é responsável pela execução dos passeios públicos. O plano diretor, no artigo 297, determina que os loteadores, quando da execução do loteamento, e os proprietários de imóveis onde as ruas sejam pavimentadas, ficam obrigados a executar a construção, reforma ou substituição dos passeios públicos em todas as testadas de terrenos, edificados ou não. Bom, era isso. Marcos Cordeiro, conselheiro. Só uma perguntinha, assim, um exemplo, digamos assim, mobilidade e acessibilidade. A Antônio Morandini foi refeita agora. Na subida, passando ali o canal, o passeio, digamos, não chega a 1 metro. E pega-se e ainda coloca uma placa de sinalização bem no meio do passeio. Vou lhe dar razão e lhe dizer que não só no Antônio Morandini, tem algumas outras situações também que a gente já diagnosticou e já está verificando essa situação. Na mesma um pouquinho abaixo, digamos que você colocou a obrigação é do proprietário. Mas onde tem bem em cima das galerias, quem é o proprietário, não sei se existe proprietário ou não ali, digamos. Então, antes não tinha passeio, não tinha nada. Agora, se construiu meio fio, tá, em torno de 10 a 15 centímetros de altitude, simplesmente foi construído o meio-fio, ou seja, um cadeirante ele simplesmente tem que passar pela rodovia, porque não foi feito um recorte para o cadeirante passar, digamos, pelo passeio. E são só pequenos 2 exemplos, digamos, no mesmo local, né? E outra coisa também, digamos, que veio ali, digamos, que era do governo federal, acho que passou por o Monte Castelo, digamos, construíram um bairro lá fora e, digamos, a gente, digamos, transita bastante naquele, né, onde sai da Madeireira até no seminário. Não existe um passeio, não existe nada. Não vou nem falar iluminação, nada. Quer dizer que se fosse, digamos, jogado uma porção de seres humanos lá, e quer dizer que aquilo foi colocado, que o Mauro estava colocando, né, a preocupação. Se colocou lá, mas não se pensou antes. Tem passeio nesse percurso? Ou todo mundo vai andar motorizado, não vai precisar de passeio? Então, são pequenos detalhes assim, quer dizer que eu acho que nós, como conselheiro, ficamos assim, às vezes, de mãos amarradas, o que nós vamos fazer? E hoje, fazer, precisa de recursos. Temos recursos? Ninguém tem, município, contribuinte, né, tá tudo escasso. Então, essa é a preocupação, digamos, de aprovações de novos empreendimentos, mesmo que aquilo era uma esfera de governo federal, mas o ônus vai vir para o município e para nós, contribuintes, nós habitantes do município. Essas são as minhas colocações aí. Obrigado. Sobre o Monte Castelo, eu não vou falar nada, porque eu não conheço o projeto, não conheço a situação, então realmente... Olha só, tem uma coisa no plano diretor que eu falei antes, que é evitar segregação, né? Segregação é você separar, esconder, expulsar. O Monte Castelo é a última segregação de habitação do município, porque no plano diretor não pode mais. E aí, historicamente, o município sempre segregou a população mais pobre.
Lá na IFAP, lá no fundão do Vila Páscoa, o Vila Páscoa foi feito em 1980 e pouco, atrás do mato escondido, lá no céu. Um dia eu passando por lá, dizia, mas quem que mora lá? Aí eu descobri que tinha gente que morava lá no fundão. Hoje é área urbana, mas na época foi uma forma de esconder a população. O bairro São Pedro, quando começou, a região aqui em cima, atrás do estádio, era mato. Foi uma forma de esconder a população. Exatamente, isso é segregar a população. E aí o Monte Castelo virou demanda do município, né? Porque quando a população começou a morar lá, precisava de escola. E o município não tinha escola e o Estado também não tinha escola. Aí precisa de transporte público, não tinha nem linha de ônibus. Eu acho que o Escopel nem sabia que tinha, ou o Tiquim que fosse, né? Nem sabia que tinha gente morando lá. Então, esse tipo de coisa, isso não é política pública, né? Entende? Então, por isso que os loteamentos e os condomínios hoje têm que estar ligado à infraestrutura existente. Pode fazer o loteamento ali, mas desde que tenha vínculo com o fim da cidade, né? Não pode ser isolado no mundo. Entende? Exatamente. Você segrega as pessoas, né? Ainda mais a população pobre, né? Diga, Mauro. Só duas questões que me surgem aqui. A questão tu falou as estradas municipais, na macrozona de área rural. São duas, são primária e secundária. Tu tem aí, antigamente era a primária, 12 metros do eixo, 10 metros do eixo, 10 para cada lado. Eram 20 metros. Secundária, do eixo, 8 para cada lado, 16 metros. Essa regra continua valendo? Ela tem um anexo do plano diretor, deve estar na cópia aí quais são a seção de cada uma delas, exatamente. Tá. 12,5 e 10. 12,5 e 10, tá ok. Outra questão, eu acho que o Ricardo até ia trazer essa questão para o concidado, não sei se ele trouxe, por isso eu não quero ser repetitivo, só se ele já trouxe, tudo bem, ignore. Quando foi feito o plano diretor, foram gravadas essas estradas municipais e agora nós vamos fazer, quem está indo fazer agora regularização das suas áreas rurais, que tem uma estrada municipal que corte a área, ele tem que subsidiar a área em 2 matrículas. Então ficou uma coisa bem complicada. Eu não sei como é que nós vamos resolver isso. Essa demanda, eu não sei se o Ricardo já trouxe aqui para o Concidade. Eu lembro de ter sido comentado, mas... Ficou uma situação assim, por exemplo, quem tem... eu tenho uma área que a estrada municipal corta, né, então eu tinha feito a regularização da minha área antes de coisa. Mas quem for fazer agora vai ter que subdividir em 2 matrículas. Então não vai ficar mais com a área, não pode mais, não permite mais a área com a estrada municipal cortando ao meio. Eu não sou advogado, então... É só um questionamento que eu me lembrei agora para nós debater aqui também depois. Mas assim, as estradas municipais, elas foram gravadas no plano diretor, mas elas são estradas consolidadas, elas não foram inventadas em lugar, elas são só consolidadas. Isso. Elas já eram consolidadas. Agora, pelo gravame que foi feito, eu não sei como foi feito, eu vou ver agora aqui, pelo gravame que foi feito no plano diretor, as matrículas agora, quem for fazer uma regularização fundiária hoje, ou for fazer uma coisa, tem que fazer 2 matrículas. Tem uma até a estrada e outra depois da estrada. Eu acredito que isso seja uma questão do registro, mas a Natália pode falar melhor do que eu sobre isso. Hoje, se tu tem uma glebe, uma estrada municipal passa no meio, tu vai ter que transformar isso em 2 glebas e cada uma delas vai ser retificada com a borda existente da estrada. Aí depois, quando tu for parcelar, tu vai respeitar ou os 10 metros ou os 12,5, conforme for secundária ou primária. Por mais que fique menos módulo rural. Eu não sei se o cartório não está abrindo matrícula, viu? Não, o cartório não abre. Daí some a área do mundo. Porque tu tem uma matrícula daqui. Tu tem uma matrícula daqui, desse lado da estrada, matrícula, e a estrada some, ela desaparece. Essa é uma questão que tem que ser discutida com o registro de imóveis, sim. Eles estão procedendo dessa forma. Agora tem outra situação, que tem estradas que não eram estradas municipais, que eram estradas de acesso dentro da propriedade e foram gravadas como estradas municipais e também estão com esse problema. Não eram estradas municipais pelo mapa aquele da MOS que ainda é existente. E foram, nesse novo plano diretor, foram gravadas como estradas municipais.
Deram um número e tudo. Não era estrada municipal. Essa situação que também está complicada. Mauro, a gente está revendo, a Carol até está me ajudando a rever essas estradas e conferir o que tinha no mapa da MOSC. E eu acho que a gente também tem um problema de atualização do traçado, porque a nossa imagem é de 2011, então provavelmente alguma estrada que outra não existe mais e a gente ainda vai ter que fazer algumas adequações. Mas a gente já está verificando, e até a questão de hierarquia também dessas estradas. Porque o que é importante a gente prever nesse mapa é que vias que são de conexões de comunidade e entre municípios, né, seja garantido. Essas de acesso à propriedade não teria, né? Só para colaborar aí, Adriano, conselheiro, essa questão da divisão dos imóveis é questionado pelo registro de imóveis, tá? Não é questão do município. E é bem levantado pelo Franklin, nós temos que questionar o cartório, porque eles não estão dando destino para essas áreas. Essas áreas deveriam ficar na matrícula remanescente, alguma situação, porque no futuro, se o município quiser essa área da estrada para ela, como doação, como alguma situação de, sei lá, de abrir uma legislação específica para regularizar essas estradas, não vai ter de onde buscar, porque não tem mais documento. Então, tem que chamar o registro para conversar sobre isso, porque é bem problemático nesse sentido. Na verdade, assim, se tu está retificando para parcelar, tu consegue doar essa área como sistema viário depois, mesmo que tu tenha retificado com a borda. Agora, se tu está só arrumando a tua matrícula, daí é uma área perdida mesmo. Mas é uma ideia, foi dada uma ideia aqui, quem sabe trazer o registro de imóvel aqui no... desculpa. A ideia é trazer o Concidade aqui o registro de imóveis aqui no Concidade. Ó. Então, isso já tem duas sugestões do professor Licério aí, que é a cultura, né? E o turismo, e mais um. Sim, Mauro. É uma ideia para nós também. São discussões, eu acho que são pertinentes ao Conselho. Eu acho bem interessante. Nós temos que pensar nisso. Ali na Prefeitura, só para esclarecer, o nosso entendimento sempre foi que seja retificado com o eixo. Nós sempre pedíamos com o eixo até que o cartório começou a indeferir e pedir com a borda. Porque não nos disse o motivo, mas sempre estoura do lado que é mais fraco. Então a gente se adaptou ao cartório. Bom, pessoal, pelo nosso horário falta o quê? 15, 16 minutos? 20 minutos. Tá, vamos lá. Seguinte, então. Vamos repassar rapidinho aqui, então, pessoal, o artigo 16 do plano diretor para ver o que está escrito aqui. Então, o município, aqui no artigo 16, né, através da Secretaria de Mobilidade Urbana, o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, que já foi elaborado, né, com a participação popular e tal. Muito bem. Até aí, então, essa etapa, que é a elaboração do plano, já foi feita. Agora, incentivo ao transporte coletivo municipal de forma integrada aos elementos estruturantes do território, que está no plano de mobilidade, o centro do processo é o transporte coletivo. Aí está subdividido aqui em letras A, B, C, D, né? Então, reorganizar os fluxos do sistema de transporte coletivo, urbano e rural, metropolitano, etc. O plano de mobilidade não é tão abrangente assim. Ele não incorpora o transporte rodoviário e não incorpora o metropolitano. É só a área central e o EFAP e as vias existentes. Ele é um plano bem específico, bem objetivo para demanda imediata agora, mas ele não é totalmente amplo como está aqui. Quer dizer, o futuro projeto, o futuro plano, que esse aí tem uma validade de 10 anos, ele tem que ser mais ampliado, né? Letra B. Adoção do desenho universal para todos os espaços urbanos de uso público coletivo, com a previsão da acessibilidade e tal. Isso aqui, obviamente, a legislação é que já define, né, que todas as obras e ações precisam respeitar esse desenho geral da acessibilidade. Letra C. Monitoramento permanente da capacidade do sistema em relação a custo e demanda, com a utilização de equipamentos e novas tecnologias e tal. Isso aqui é o próprio sistema da licitação do transporte coletivo, vai incorporar um software ou uma condição
para que o município tenha acesso e controle todas as informações do sistema de transporte coletivo. Só que isso aqui é transporte coletivo, não é a mobilidade como um todo. Então, na verdade, o município precisa, claro, ao licitar a próxima empresa, ou as empresas, consórcio e tal, né, já vai ser colocado no edital que esses dados vão estar disponíveis pelo município. É ele que vai monitorar o processo. Hoje quem monitora é a autoaviação. O município tem que pedir para a autoaviação os dados, e tem que ser ao contrário. Tá? Então, essa é a regra seguinte. Agora, se você sair do plano de mobilidade ou do transporte coletivo, quais são os outros dados? Aí que também tem que ser ampliado. Porque os outros dados de mobilidade, onde é que eles estão? Para pensar o todo, para pensar o macro. Isso é outra demanda que o município tem que dar um passo seguinte depois. Resolver o plano, a questão da licitação do transporte coletivo, como é que ficam os outros dados e as outras demandas do transporte coletivo? Ou da mobilidade da cidade. Tá? E, letra D, ações planejadas que permitam a otimização dos investimentos e consequente redução de custo do sistema de transporte coletivo, resultando em tarifas justas, etc. Na própria política, na própria audiência que teve aqui, né, da formação do edital, foi colocado inúmeras propostas para transformar a tarifa justa que seja atrativa para o usuário, e não só para quem obrigatoriamente precisa do transporte coletivo. Porque se o transporte coletivo ele é central na mobilidade, as pessoas que não precisam hoje, ou que não acham compensatório usar o transporte coletivo, que passe a entender como necessário e deixe o carro em casa. Ou a moto, no caso, né? Que seria mais interessante substituir a moto pelo ônibus, é mais seguro. Tá? Então, essas coisas, pelo menos foi proposto para que o município pense dessa maneira e o edital contemple isso. Tá? Letra D. Priorização na manutenção, recuperação ou pavimentação de vias e trajetos de transporte coletivo. Isso aqui é uma política pública e tal, que não é só as vias em geral, mas as vias de transporte coletivo. Tá? A segunda, valorização e otimização dos locais de uso público e sua integração territorial, priorizando o convívio, a integração social, a acessibilidade universal e tal. Ou seja, como é que ficam os espaços públicos? Não é só acesso aqui a esse prédio, mas acesso a um parque, acesso a uma escola, acesso a um hospital, acesso a não sei aonde. Tudo isso é espaço público. Tá? E no caso de um parque ou de um espaço de lazer, como é que as pessoas têm acesso a esse espaço? Então, ou se o espaço está lá ocioso ou mal cuidado, como é que as pessoas podem se beneficiar daquele acesso? A acessibilidade é isso, oferecer condições para que as pessoas possam acessar. Tá? 3. Valorização do sistema alternativo de transporte, integrando os diferentes modais, possibilitando uma nova forma de conexão territorial. Sistemas alternativos de transporte é a segunda prioridade, né? O primeiro é o transporte coletivo, o segundo é o sistema alternativo. Então, o município teria que investir muito mais em ciclovia do que está no plano diretor. O plano diretor é muito modesto em termos de ciclovia. Entende? E ciclovia não custa, ou ciclofaixa, no caso, depende, né? Mas tem várias coisas que dá para fazer para impulsionar o uso alternativo do transporte. Aí está dividido em letras A, B, C. Implantação de novas alternativas, integração do sistema de circulação com os demais modais, a cultura da mobilidade ciclística, e uma novidade aqui, né, que foi sugerido, tá? E ficou aqui, né? Criação, diversificação e ampliação dos modais com incentivo ao transporte alternativo, em especial veículos de leve sobre trilho. Que tal o VLT? Mas digamos que o plano diretor é para 10 anos, né? O plano de mobilidade é 10 anos também, né? Mas se você pensar Chapecó nos próximos 20, que é a licitação do transporte coletivo, né? Vai ser por 20 anos. Por que não pensar, né? Vamos chegar lá na frente, né? Tá? Bom, reorganização do sistema de fluxo de todas as modalidades de transporte de carga do município. O sistema de mobilidade faz esse levantamento dos pontos de carga, né, as vias que transitam caminhões e tal, mas e as vias, por exemplo, o contorno viário leste, vai ser um espaço de cargas também? Como que vai ser? E como é que vai ficar a distribuição, por exemplo, de empresas distribuidoras ou coisa assim? Onde é que elas serão localizadas? O plano diretor, obviamente, já vai definir, né, que determinadas atividades só podem ser instaladas em determinados locais. Cargas é isso, né? Ela tem que estar em determinados locais, principalmente em vias de trânsito pesado e que seja específico para transporte de carga. Reestruturação do sistema viário urbano e rodoviário municipal de forma a integrar e valorizar a localidade do interior. O pessoal que é do interior aí, né? Você precisa pensar numa proposta, porque o município não tem um projeto de revitalização das vias rurais. E aí tem um conceito muito interessante. Hoje não se chama mais estrada.
Esse termo já foi. Estrada é na época da patrola. Na época que as pessoas abriam o caminho assim, vamos por aqui e tal, meio no, né, segundo as necessidades da época. Hoje não, hoje você tem que projetar, tem que fazer todo um estudo, né, faz investimento de médio e longo prazo e vai fazendo. Para isso você tem que ter um plano. Plano de investimento e redinamização das atividades rurais. Porque se você tem uma estrada, essa primária ou secundária aí, né, mas naquela região do município, o que ela pode contribuir para impulsionar o desenvolvimento daquela região? Mas que tipo de estrada, aliás, estrada não, de rodovia. Aí você trabalha com o conceito de rodovia. É outra discussão. Aí você tem que fazer todo um projeto de rodovia, sabendo que lá pode dinamizar outras economias, pode impulsionar isso, pode impulsionar aquilo, e você dinamiza a região. Não é uma estrada por mais uma estrada. Tá? Então, esse aqui é um desafio. Né? Que dá para pensar assim tranquilamente. Senão vai virar cheio de loteamentozinho, esse que o Mauro estava falando antes, porque as pessoas não têm viabilidade econômica. Às vezes eu tenho minha terra aqui, né, não sei o que eu vou fazer. Vou vender. Mas vou vender em picada é melhor que vender toda ela, né? Então eu vou dividir em lotezinho e cria mais um bairrozinho lá não sei aonde. Aí você destrói a viabilidade econômica daquela região. Simplesmente destrói. Você não tem, fica sem alternativa. O que você vai fazer com aquelas pessoas depois? Entende? Então o município tem que pensar nisso. Isso é uma tarefa que os conselheiros das áreas rurais podem trazer para nós, né? Entendeu? Para fazer um plano de desenvolvimento rural em termos de mobilidade, né? Requalificação e ambientação dos espaços abertos e vias de circulação. Isso aqui é uma dinâmica bem importante de você pensar. O que nós entendemos por área rural hoje é cidade. Então, você tem que levar o desenvolvimento para essas regiões, todas as condições que o município pode oferecer para dinamizar aquela região. Portanto, isso é investimento com retorno certo. Tá? 7. Monitoramento permanente de dados relativos ao acidente de trânsito. Isso aqui foi uma questão colocada nas oficinas do plano diretor. Porque a gente tem o DataSUS, que registra as pessoas atendidas nos hospitais, nas unidades de saúde, né, por acidente, mas isso repercute quanto no custo social, no custo financeiro, e no custo de vida, e no custo disso, e das famílias, e das empresas, e tudo mais. Quanto custa o acidente de trânsito para a cidade? A gente não tem esse dado. Quer dizer, o dado existe, mas a gente não tem estudo que nos diga, olha, se fizer assim, mudar isso aqui, diminui, se fizer isso aqui, não, vai aumentar e tal. Como é que fica o trânsito, o acidente de trânsito? Qual é o custo que nós temos de acidente de trânsito? É um custo caríssimo. Você tem que considerar o custo de atendimento, o custo do seguro, mas principalmente o custo de vida e dias perdidos. Não só do acidentado, mas da família dele. Isso é um custo social altíssimo. Tá? Por isso que está aqui. Isso é uma coisa que nós vamos pedir, porque isso é mobilidade, é trânsito, né? E é um programa do plano diretor. Tá? Bom. E aí, o plano de mobilidade, que estava aqui com um prazo de 1 ano, porque já se sabia que ele ia ficar pronto, então ele já está pronto. Certo? O próximo aqui é meio ambiente. Será que dá tempo? Dá? Vamos lá. Boa tarde. Meu nome é Tatiana. Eu sou coordenadora da Câmara Técnica de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental. Não sei se tem que falar quem participa, não precisa? Não precisa. As questões que eu fiz também são alguns questionamentos. Eu vou passar bem rapidamente também, e depois, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode procurar lá na CEDUR. Eu trabalho na aprovação de projetos. Qualquer dúvida, podem passar lá. E também acho que a Júlia vai disponibilizar as questões, né? A questão 1 é o que é a área de preservação permanente. Ela, na verdade, é a questão 1 e a questão 2, que às vezes as pessoas têm um pouco de dúvida e confundem, né? Então, o que é a área de preservação permanente? A APP é uma área protegida, coberta ou não de vegetação nativa, com a função de preservar os recursos hídricos, cursos d'água, nascentes, a paisagem, estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Aí o que é a área verde? Eu já vou passar essa e depois eu comento um pouquinho. Área verde urbana. Espaços públicos ou privados
com predomínio de vegetação, preferencialmente nativa, natural ou recuperada, previstos no plano diretor, disponíveis para a construção de moradias destinados aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais. Então, a diferença das duas é que a APP é uma área protegida legalmente e não pode ter construções. Ela serve também para proteger contra inundações, no caso dos cursos d'água, no caso de estabilidade geológica também, as áreas com declive superior a 45 graus, encosta de morros, erosão, assoreamento. A área verde não, ela pode ter construções e geralmente ela é definida nos loteamentos, na aprovação dos loteamentos. Então pode ter construções. Tá. Outra questão que tem bastante aqui é referente à EIA, que é a Área Especial de Interesse Ambiental. Qual a diferença de desgrave de AEIA e supressão de vegetação? Eu fiz a resposta mais longa, mas depois vocês podem dar uma lida, né? Assim, a AEIA, ela pode ser desgravada, isso está definido no plano diretor. Aí tem o parágrafo 1º, que ele diz o que precisa, né, para ser desgravado, e o parágrafo 2º, ele diz que o imóvel será incorporado à unidade territorial adjacente ou contígua em que estiver localizado. Aí o artigo 67 do plano diretor também, ele diz que pode se retirar 30% da vegetação presente na AEIA. O parágrafo único, ele diz que precisa autorização ambiental para retirar essa vegetação. Aí, quanto à supressão de vegetação, qual que é a definição? É a retirada de uma parcela de vegetação dentro de uma área de um imóvel destinada a diversos usos, como uso alternativo do solo, plantio, pecuária, construção de infraestrutura, entre outros. Qualquer atividade que envolva a supressão de vegetação nativa depende de autorização, seja qual for o tipo de vegetação. Aí, no outro parágrafo ali, diz toda a documentação que é necessária para a autorização de supressão. Ou seja, o desgrave da AEIA, quando é desgravado, não quer dizer que é autorizada a supressão. Pode ser retirada uma parte da vegetação, mas necessita da autorização da supressão, que é dado por outro órgão, pelo órgão ambiental, que pode ser a Fátima ou a SEDEMA. Aí, às vezes, o pessoal solicita o desgrave da AEIA aqui e ele, às vezes, pensa assim, solicitou o desgrave e aquela área pode suprimir a vegetação, mas são coisas diferentes, né? Ele pode retirar uma parte da vegetação, mas ele vai ter que ir no órgão ambiental e solicitar. É um outro processo. Qual a importância do saneamento básico de qualidade? O professor Licério já falou o que faz parte do saneamento básico. O saneamento básico é água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana. Então, para se dizer que tem um saneamento básico de qualidade, o que precisa ter? Água de qualidade e em quantidade suficiente para que todas as suas atividades diárias possam ser realizadas. Coleta, tratamento e destinação adequada de todo e qualquer esgoto produzido. Coleta e destinação adequada do lixo. Drenagem das águas de chuva de maneira adequada, evitando empoçamento e inundação. Por que isso, né? Que são os objetivos. Prevenção de doença, controle de vetores, promoção de hábitos saudáveis, higiene, melhoria da limpeza pública, melhoria da qualidade de vida da população
E isso evita doenças, principalmente com vírus, bactérias e parasitas, né? Aqui no município, a gente tem o Plano Municipal de Saneamento, que é de água e esgoto, o projeto de macrodrenagem urbana e o plano de resíduos sólidos, que são separados. Aí, o que é licenciamento ambiental? O licenciamento ambiental ele é uma exigência legal, que toda atividade que ela emprega recursos naturais ou que pode causar algum tipo de degradação ao meio ambiente, ela está sujeita ao licenciamento. Ele é um processo administrativo que autoriza a localização, instalação, ampliação e operação do empreendimento ou da atividade. Aí, quem é responsável é o órgão ambiental municipal ou estadual, e dependendo da atividade, pode ser o IBAMA também. É isso, tá? As perguntas elas estão mais completas agora, mas o tempo está meio já quase 5 horas. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, que a gente responde. Pergunta? Bom, pessoal, então é o seguinte, para encerrar. Vocês têm ali, então, nos artigos 17 e 18, 19 e 20, a questão do Programa do Meio Ambiente. Eu sugiro que vocês continuem lendo esses programas, para a gente ter uma noção dos programas, quando a gente retomar a segunda etapa, ou continuar com a nossa, conhecendo o plano diretor, a gente comece daqui. Retome a partir daqui, né, desse do meio ambiente. Tá? Então, você vê, na sequência tem o gerenciamento de bacias hidrográficas e dos recursos hídricos, que é o outro programa. Depois, a gente tem desenvolvimento econômico. Depois tem o desenvolvimento de produção primária, que é a agricultura, a pecuária, a área rural. E depois tem a região metropolitana e, por último, os potenciais culturais e de interesse turístico. São 10 programas. Como nós chegamos até o meio ambiente, nós chegamos ao 4. Não terminamos o 4. Então, falta terminar o 4 e mais os outros 5. Que é só o começo. Certo? Pessoal, bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao professor Licério pela disponibilidade, né, pelo tempo. Solicito, se puder, então, uma salva de palmas, então, professor Licério, aqui, que se dispôs. Se prontificou aqui a vir nos ajudar a esclarecer. Eu acho que o debate é importante para quê? Quando nós assumimos a secretaria, e nós discutimos isso, inclusive com o professor Licério e com algumas, que nós deveríamos valorizar de alguma forma esse trabalho do Concidade. O Concidade ele tem que ser algo mais do que simplesmente um mero homologador de decisões. Nós temos que ajudar, fazer a gestão do município. Esse é o papel principal do Concidade. E essa discussão, então, passa por isso aqui, um treinamento, conhecimento. Lógico que também, o que o professor Licério falou, todo mundo lê o que conhece, ou deveria ler e conhece. Eu tenho feito um desafio no Concidade, vocês têm lembrado, eu tenho passado por essa experiência em algumas outras instituições, alguns outros órgãos, e é o seguinte, leram a ata, né? Leram a pauta, né? Então, quem aprova, quer dizer, se todos receberam, ela foi hoje a facilidade da comunicação, elas vão pelas redes sociais, vão por e-mail, então, se foi disponibilizada, parte-se do princípio que todo mundo leu. Aí todo mundo vota, aqui ergue o braço. Quantos leram a ata, na verdade, né? Então, ou abriram o e-mail. Mas, como foi fornecido, a gente parte da premissa que foi lido. Então, vejam, isso é importante, pessoal. Leiam a ata, leiam a pauta, para que a gente possa fazer uma discussão bem construída aqui dentro. Agradeço a disposição de todos. É o comecinho e tem muito mais para nós discutirmos. Certo? Obrigado. Qualquer dúvida, mande para a secretaria, nos procurem. Juliet. Pessoal, não esqueçam, quinta que vem tem reunião com pauta cheia. Reunião ordinária. Pauta cheia. Não faltem. Obrigado. Senão o palestrante vai... Pois é, ausente. Fica em falta. É que não recebeu. Ok. O lateral não recebeu hoje.
Esse é do plano diretor.